A possível contratação de Caio Jorge pelo Flamengo explica muito do momento que a gente vive e o grande problema que o Brasil tem em formar nomes. Vem cá que eu te explico. Fala galera, tudo bem? Vini Valência aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, pessoal, eu queria falar sobre um rumor que tem se espalhado aí no último final de semana sobre o Caio Jorge ser o próximo alvo do Flamengo. Mas hoje a gente vai destrinchar um pouquinho do cenário de noves e quais são as possibilidades do Flamengo no mercado, entendendo o Campeonato Brasileiro, entendendo o mercado externo de uma forma mais direta, tá? Antes de falar de camisa 9, a gente precisa entender a figura completa. Quando a gente olha para o Flamengo, a gente vê uma equipe que venceu os dois principais títulos da temporada, Brasileirão e Copa Libertadores. E existe um grande plano para o Flamengo se manter nessa hegemonia nos próximos anos. A gente sabe que o Flamengo já garantiu vaga para o Super Mundial e hoje é o principal favorito a manter essa hegemonia no futebol brasileiro. A gente tem a notícia da renovação do Felipe Luiz, o que garante uma manutenção no modelo de jogo, mudando uma coisa ou outra, mas mantendo a base que foi vencedora nesse ano. E quando a gente vai se aprofundando, a gente pode olhar que o Flamengo tem uma identidade no modelo de jogo. Quando a gente olha para os camisas 9, a gente viu trocas de jogadores entre essa posição e a gente precisa destacar as peças que o Flamengo tem. Hoje o Flamengo olha para o Pedro como o principal atacante. Quando a gente observa o Pedro, a gente vê um atacante de característica mais de pivô. É um atacante alto, com não tanta velocidade, muita técnica, mas também não agrega tanto no aspecto defensivo. E aí é válido notar que em certo ponto o Felipe Luiz teve uma rusga com o Pedro e falou isso publicamente, um ponto que acabou aumentando a performance do Pedro naquele momento da temporada. Eu julgo que aquele momento foi muito importante para o Flamengo ter mais confiança no Pedro e o que parecia ser uma manobra de ruptura do Pedro com o Flamengo se mostrou até uma forma de elevar a performance. Eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem naquele momento, expondo o Pedro publicamente, mas dando a margem para ele crescer e ser reintegrado ao elenco e performar muito bem. O Pedro também tem méritos nisso aí, de entender esse momento dele e procurar evoluir. Em alguns momentos a gente também viu Plata e Bruno Henrique, dois jogadores que têm características um pouco diferentes, tá? Não são centroavantes, são jogadores que podem atuar lá, mas jogam muito mais pelos lados do campo, se movimentando. Posso destacar o Plata sendo um jogador com bom apoio. O Plata ele descia muito para gerar essa situação de aproximação, né, de tabela, um ponto que chama muita atenção. E o Plata também terminou com um alto número de gols de cabeça, né? Eu não fui a fundo, mas certamente entre os atacantes deve ter sido o jogador com mais gols de cabeça no Flamengo nessa temporada. Bruno Henrique, ele caiu ali muito mais por necessidade, né? É um jogador que o Felipe Luiz testou muito mais pela ponta no primeiro momento, mas acabou sendo útil em várias situações. É um cara mais duelista, né? Um cara que gosta de duelo, que gosta desse contato, também tem bastante explosão. Então é um jogador que o Felipe Luiz também testou ali, mas não vamos me prender muito a isso. Vamos se prender principalmente ao Pedro, que hoje é o principal jogador nessa posição. E se tem um ponto que o Flamengo do Felipe Luiz é híbrido. É um time que consegue se adaptar muito bem às necessidades, apesar de ter um estilo de jogo muito próprio. Isso é um mérito que o time do Felipe Luiz tem. Dentro disso, a gente pode ver que o Flamengo liderou 2 pontos na Série A. Tanto recepção de passes na profundidade, ou seja, passes nas costas da linha defensiva, e também toques na área. Isso aqui são 2 indicativos bem interessantes, tá? Principalmente de estilos diferentes. Quando a gente fala de passes na profundidade, a gente se refere a um estilo de aceleração, principalmente, tá? Que a todo momento você busca estar nas costas da linha defensiva adversária. Isso é muito comum em times que buscam acelerar, uma posse que busca ser vertical, não só tocar para o lado. Mas também a gente vê um alto número de toques na área. Isso indica equipes que têm um controle maior da posse, porque você vai tocar mais vezes na área antes de finalizar. Isso também é muito bom. Denota que o Flamengo do Felipe Luiz ele consegue ter 2 estilos de atacantes que podem se somar. E tem uma estatística que também mostra muito pra gente sobre como o Flamengo foi. Quando a gente olha para a finalização, a gente vê nesse dado do FPF que o Flamengo não foi a equipe que mais finalizou, ficou atrás do Palmeiras por 2 finalizações. Mas o mais importante é entender como a equipe finaliza. Tem um dado também que ele é muito importante, que ele pode mostrar como a equipe chega nas finalizações. Ele é o Shot Creative Actions, ou ações que levaram a chutes. Quando a gente observa o Flamengo, a gente olha que muitas das ações que levaram a finalizações foram trocas de passe sem
contar bola parada, ou seja, ações de jogo rolando. Isso demonstra um equilíbrio muito grande na posse, em que a equipe do Flamengo ela sabe o momento de ser vertical, calculando principalmente os passes mais horizontais. Então muitas vezes eles trocam passes muito mais do que os adversários para chegar na finalização. Isso demonstra um estilo de jogo que não acelera tanto sem necessidade. Um estilo de jogo que sabe o momento de construir curto, com pausa, com atração, principalmente pelos zagueiros e pelo Jorginho, mas também consegue ser vertical quando o jogo necessita disso. Isso é um ponto que eu vou tocar lá na frente que vai determinar muito sobre como o Flamengo pode pensar esse centroavante. E aqui também eu quero falar sobre uma comparação que eu montei trazendo 5 jogadores, 5 atacantes da Série A para a gente entender um pouquinho de como foi o rendimento e como está o nível de atacantes entre grandes equipes da Série A. Dá para ver aí que eu trouxe 5 jogadores de 4 equipes diferentes, tá? O Palmeiras conta tanto com o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes e o Corinthians eu trouxe o Yuri Alberto, além do Caio Jorge, que é o alvo do Flamengo, e o Pedro. E cara, o Caio Jorge ele foi muito dominante nessa Série A. Se a gente pega ali os primeiros índices, o Caio Jorge lidera tudo. Jogos, minutos, gols, assistências, gols esperados, assistências esperadas e gols sem ser por pênaltis. Tudo isso está na conta do KJ. Quando a gente olha para o Pedro, a gente vê que alguns desses pontos, muito por conta da lesão, ele acabou caindo. Então, jogos, minutos e gols esperados, o Pedro ele tem o menor índice nesses pontos que o KJ lidera. Isso é um ponto muito forte para o KJ. Nisso daí, ele tirou uma vantagem boa para o Pedro. Eu acabei não citando antes, mas existe um ponto também que eu achei bem interessante quando eu estava fazendo isso. Aquele momento que eu estava fazendo a comparação, eu percebi que os times que jogam com duplas de ataque, normalmente eles têm menos assistências. Se a gente soma Flaco, Vitor e também o Yuri Alberto, eles somam 6 assistências. Quando a gente olha pro Pedro e pro KJ, atacantes que jogam com meia atrás deles e com os extremos, a gente vê que eles somaram 12 assistências nesse Brasileirão. É um número que eu achei bem curioso, eu pensava que seria o contrário, mas que pesa muito também para esse estilo de jogo com meia atrás. Eu falei recentemente sobre duplas de ataque aqui, né, principalmente no losango do Dorival, e esse ponto eu achei bem interessante quando eu me aprofundei. Eu acho que vale a reflexão também. Agora, o Pedro, ele soma demais na construção. Isso é um ponto que no Flamengo é muito importante. Se a gente for olhar, o Pedro, ele tem 2 índices que ele lidera nessa competição. Seja assistências para chute por 90 minutos, ou seja, passes que eu dou para um companheiro meu finalizar por 90 minutos, o Pedro tem uma média acima de 1 por partida. Isso é um número muito bom, porque normalmente o centroavante ele vai finalizar, mas se ele ajuda, ele também está contribuindo demais para o time, não só fazendo gols, mas possibilitando outros a marcar. E também outro dado muito interessante que colabora com esse, as segundas assistências. As segundas assistências, elas vão ser o passe antes de uma assistência. Então, por exemplo, o Plata fez um gol que o passe foi do Arrascaeta. Se o Pedro faz o passe para o Arrascaeta, ele está com uma segunda assistência nesse gol. Isso é um dado que mostra muito daquilo que eu acabei de comentar no SCA. Se a gente tem jogadores que muitas vezes eles fazem o passe antes da assistência, ele também está contribuindo demais com o gol. Isso é um dado que é pouco comentado, mas que faz uma diferença muito grande. Quando a gente olha para o KJ, a gente vê que assistências por 90 minutos, assistências para finalização por 90 minutos, elas caem na metade. Isso é um dado muito importante, porque normalmente o KJ ele vai ser a flecha do Cruzeiro. Isso é um ponto muito importante naquilo que a gente vai falar. E também o número de segundas assistências dele, ou seja, o passe antes da assistência, também é muito abaixo do Pedro, tendo 0,03. O Pedro tem 0,12. É um número bem diferente entre os dois. Agora, quando a gente fala de características aplicadas ao modelo de jogo do Flamengo, o que a gente precisa destacar? O KJ, ele jogou no Cruzeiro fazendo uma dupla muito importante com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira era o arco para o KJ ser a flecha. Então, em muitas situações, a gente via que existiam poucos defensores do time adversário na área. E esse é o ponto que mais tem diferença. Quando a gente olha para o Flamengo ele domina as ações, ele tem uma construção muito mais lateral, em que força os adversários a saltar por meio da atração para gerar o espaço necessário. Mas são espaços que não são grandes. Muitas vezes o Flamengo joga com espaços mínimos. E aí que está, por exemplo, a importância do Plata. O Plata é um jogador que muitas vezes oferece tabela e consegue gerar essa progressão com outros jogadores dentro do campo. O
KJ, ele é um jogador muito mais de atacar os espaços. Ele precisa de espaço nas costas para se desenvolver. Em termos de característica, o KJ ele é muito mais parecido com o Gabigol do que com qualquer outro atacante que o Flamengo tenha hoje no elenco. Se a gente for olhar para os gols do KJ, na maioria das situações ele encontra poucos adversários na área. Quando a gente olha para a construção do Flamengo, muitas vezes existem muito mais jogadores na área. Isso é um ponto que faz uma diferença enorme para os atacantes. E aí que tá, a principal arma do Caio é o facão. Em muitas situações o KJ não vai ter esse espaço todo para conseguir fazer o facão. Ele é muito bom também no desmarque curto, tá? Isso aqui a gente tem que deixar claro. Esse desmarque que muitas vezes ele foge do adversário direto para cair em boas situações de finalização, ele tem bastante. Mas não vai ser tão fácil quanto no Cruzeiro, onde ele tinha 30, 40 metros para correr e com o Matheus Pereira já buscando ele como primeira opção. Assim, eu consigo ver o Arrascaeta combinando muito bem com o Caio Jorge. E por final, eu queria trazer um jogador que eu acho muito parecido com o Caio Jorge e que eu não sei se o Flamengo tem monitorado, mas é um jogador muito interessante. Eu trabalho há anos acompanhando o futebol russo, há pelo menos 4 anos eu acompanho toda semana o futebol russo e dentro desse tempo eu notei uma coisa, os atacantes lá são atacantes muito mais de força, a gente vê muito mais camisas 9 do que atacantes de mobilidade. Quando a gente vê um atacante de mobilidade, que faz facão e que faz muitos gols, a gente tem que estar um pouquinho mais atento. E dentro disso, tem um jogador que eu acho que combina muito com o Flamengo. O Carrascal foi um jogador que saiu da Rússia e que deu muito certo no Flamengo. O Gaude também pode. Tô falando de Manfred o Gaude, jogador do Spartak, um dos maiores clubes da Rússia, e que tem feito temporadas bem interessantes no time do Spartak. Eu comparei a última temporada completa de cada atleta e eu trouxe aqui alguns números comparativos deles dois, tá? Quando a gente observa esses dois jogadores, a gente vê que existem números muito parecidos. O KJ jogou mais 10 partidas do que o Gaude. Isso é um número que deve ser considerado, visando o número de competições que o time do Flamengo tem. E a gente pode ver outros dados. Em número de ações totais, a gente vê que o Gaude ele participa mais do jogo. Até por ser um atleta de muita participação, muita movimentação, ele está em algumas situações na base da jogada construindo para a equipe. Isso é um fator que o Felipe Luiz gosta muito. Quando ele coloca o Wallace Ian, quando ele coloca Plata, dá para ver que ele gosta desse atacante vindo como falso 9 e ajudando em combinações de passe. Isso é um ponto que favorece o Gaude nessa disputa, por exemplo. Número de médias de gols por 90 minutos, a gente vê que o KJ ele tem 0,63 enquanto o Gaude 0,59. Uma diferença bem pequena. Então, acho que nesse ponto eles estão bem próximos. Agora, quando a gente olha para assistências, a gente vê que o KJ tem mais. O Cruzeiro tinha uma jogada muito forte em que o Matheus Pereira alcançava o passe no KJ e tinha alguém pisando na área para completar. Essa situação foi muito forte no Cruzeiro e eu vejo o Arrascaeta fazendo essa jogada para o KJ. Uma situação que, principalmente com Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem e pode ser também voltada para esse time do Felipe Luiz. Outro número importante é na participação em ataques de pontuação. A gente vê que os dois têm uma média muito próxima ali e quase um gol gerado por partida. Quando a gente olha aqui, a gente tem que entender que pênaltis, participações em jogadas de gol com passes ou roubadas de bola estão nisso aqui, não só gols e assistências, tá? Qualquer participação em uma jogada que terminou em gol é contada nesse ponto. Enfim, a gente poderia entrar em outros detalhes sobre esses jogadores, mas acho que ficou bem claro que eles são bem parecidos. O Gaude, eu acho que ele tem um ponto que combina mais com o Flamengo, que são as ações da área. Existe uma diferença de 8 para 6 ações por jogo. Uma diferença bem considerável, visto que o Flamengo é o time que mais tem toques da área. Então, nesse ponto, eu acho que o Gaude, ele está um pouco na frente. Quando a gente olha para o jogador, a gente vê que ele teve momentos grandiosíssimos nas últimas temporadas. Eu lembro de um jogo contra o Lokomotiv que ele participou de 5 gols, com 4 gols e uma assistência para o Barco, nome que já foi especulado no Flamengo lá atrás. Um jogador que hoje ele lidera as participações da Costa Rica em gols nas eliminatórias, com 10 participações, sendo 3 gols e 7 assistências, e tem um teto muito alto, ainda é muito novo, existe a barreira da língua, existe a barreira da cultura, por ser um jogador de Costa Rica, mas acredito que o Flamengo possa olhar como uma alternativa caso não se concretize a situação do Caio Jorge. Um jogador muito interessante, com características parecidas e que também combina com a ideia do Felipe Luiz.
Então, galera, queria saber de vocês, o que vocês pensam para o Flamengo em 2026, o que vocês acham interessante de movimentação do mercado? Vocês já conheciam o Gaudi? Deixa aqui nos comentários. É isso, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.